E nós vamos continuar ministrando sobre o tema mordomia. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos falar a respeito do tempo. Começamos falando sobre administração, porque não sei se vocês perceberam porque iniciamos com administração, porque tudo que nós falamos está relacionado à administração ou precisa de uma administração. Nós falamos sobre dinheiro, ok? No reino de Deus, na ministração passada. E agora nós vamos falar sobre o tempo. E eu creio que o Senhor ele vai nos instruir nessa noite, segundo a sua palavra. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tem um versículo que eu separei aqui também, que é 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instens a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ok? Pitágoras ele disse: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo, e bem feito. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Como eu vou estar entrando também no tema criação, possivelmente na próxima ministração, quando você vai falar de tempo, normalmente, para introduzir esse tema, o mais importante nós compreendemos, segundo as Escrituras, que o tempo é uma criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os teólogos afirmam, os sábios das Escrituras, que esse no princípio é o princípio da criação do tempo. Do tempo móvel. Ok? Uma frase que eu gosto muito de Platão é que ele falava que nós estamos no tempo móvel da eternidade móvel. Ou, o tempo que nós vivemos é a imagem do tempo da eternidade. Ok? Agora, precisamente, eu não quero falar aqui conceitos de astrofísica sobre o tempo ou de física, mas precisamente desse tempo criado que Deus nos inseriu. Antes dele criar o homem, ele criou o tempo para que o homem vivesse e administrasse esse tempo. Segundo as culturas, os estudiosos, esse tempo ele começou a ser medido em torno de 24 horas, a partir dos babilônicos, dos egípcios. Eles falam que o tempo começou a ser dividido e contado. E nós sabemos que nós temos 24 horas por dia para administrarmos, planejarmos e organizarmos a nossa vida. Tem pessoas hoje que, infelizmente, elas não conseguem administrar um dia. Então, consequentemente, não vão ter capacidade de administrar um ano e uma vida. E se tornam totalmente perdidas na questão da organização e do planejamento para administrar o tempo, para que assim elas possam agradar a Deus. Entenda que quando você não administra bem o seu tempo, o tempo que é dado por Deus, quando eu não administro, nós pecamos contra os princípios de Deus. E existe uma grande preocupação do pastor Baracho e do meu tempo em relação a isso nessa igreja. Nós realmente temos nos preocupado muito com a forma que nós conduzimos a nossa vida
relacionada ao tempo que Deus deixou disponível para nós usufruirmos. Entenda uma coisa, as Escrituras dizem que Deus nos deu 70 anos, no máximo 80, e quando passar disso é enfado e canseira e fadiga. Nós temos um propósito e um plano aqui, baseado até dentro do tempo que nós acreditamos que Deus nos conduzirá, que é em torno de 70 anos. O nosso projeto para essa igreja é 30 anos. E nós estamos contando a partir do momento que foi ordenado o presbitério. Que foi ano passado, vai fazer o primeiro ano. Porque o presbitério ele tem a ver com a casa estar em ordem organizada. Não tem como existir uma igreja como congregação sem pastores e presbíteros. Essa é a vontade de Deus. Por isso ele deu apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas. Ok? É muito legal o conceito de 2 ou 3, em nome do Senhor, constitui uma igreja. Mas não dentro do padrão e do modelo que Deus imaginou. A igreja, dentro do contexto que Jesus ensinou, dentro daquilo que Jesus desejou, que o Senhor desejou, o modelo de igreja é uma igreja organizada, composta por presbíteros, pastores, mestres, evangelistas e diversos outros ministérios funcionando como um organismo vivo. Não uma igreja orgânica. É totalmente diferente a igreja funcionar como um organismo vivo e o conceito de igreja orgânica. É um conceito teológico distorcido que nós temos visto hoje para conduzir muitos irmãos à libertinagem. A viver a liberdade fora de Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo de igreja. Então veja bem, então Deus criou o tempo. E fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 15. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Engraçado que embora o Espírito Santo autorizou Moisés a escrever, Barache. Eu gosto muito quando está escrito na Torá que Deus chamou o dia luz. E Deus chamou a noite noite. Eu acho interessante isso daí. Porque fala que Deus chamou. Não está falando que Moisés registrou. Ok? Está falando que Deus chamou a noite. O dia chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então veja bem, a compreensão da importância do tempo em nossa existência determinará a importância da eficiência em tudo que nós fizermos nessa vida. Quando você compreende o tempo como uma criação de Deus, e se você não tem uma preocupação também de o tempo que Deus determinou para você viver, talvez você não vai pensar como pensava o apóstolo São Paulo, eu não vou pensar como pensava o apóstolo São Paulo. Como no versículo que nós lemos aqui no início também. Pregue a tempo e fora de tempo, exorte com doutrina, com ensinamento. Então nós precisamos compreender o tempo. A importância do tempo, o papel do tempo na nossa vida. Entender que o nosso tempo ele é curto. Entender que 70 a 80 anos, ok? Que Deus nos deu para correspondermos um chamado, um ministério, a nossa vida familiar, o tempo que nós passamos com os filhos, com a esposa, é um tempo muito curto para edificação. Na época de Noé, Deus reduziu os anos do homem. Por quê? Para que o homem não progredisse pecando. Então Deus veio e reduziu o tempo para que a depravação do coração do ser humano não chegasse a um estado incontrolável de corrupção total, em sua totalidade. Então Deus diminuiu o tempo. Então o primeiro conceito que nós precisamos ter em nossa mente é que Deus, Ele determinou que os nossos anos de vida serão 70 ou 80, segundo as Escrituras, se passar enfado e
fadiga. Você não vai poder fazer nada. Né? As Escrituras dizem, jovem, agrada-te do Senhor no dia da mocidade, para quando chegar a idade você não diga, não tenho neles prazer. E Salomão é um sábio. Ele diz que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, para colher, há tempo para amar, para aborrecer, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, a questão mais séria é a organização do nosso tempo para cumprir cada propósito. Todo mundo aqui precisa trabalhar. Ok? Todo mundo aqui precisa de tempo para a família. Só que tem uma coisa que é fundamental, que é o tempo reservado para nós gastarmos com Deus. Esse tempo é inegociável. É óbvio que nós vivemos uma vida para Deus, mas existe um tempo a qual nós devemos dedicar à adoração ao Senhor, ao culto ao Senhor, à oração ao Senhor, à prestação dos serviços que Deus nos estabeleceu para prestarmos, porque culto é serviço ao Senhor. Existe um tempo determinado para isso. E quando nós não organizamos esse tempo, nós estamos gastando esse tempo com outras coisas que não são concernentes ao culto de adoração e louvor a Deus. Nós temos a nossa prática diária, semanal, de leitura, de meditação nas Escrituras. E quando nós não damos esse tempo para Deus, nós damos esse tempo para outro Deus, que passa a ocupar lugar no nosso coração. Então nós precisamos entender a importância desse tempo. E isso determinará a eficiência de tudo que nós fizermos. As Escrituras, Salomão também diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Deus, Ele sabe, Ele conhece as limitações de cada um de nós. Ele sabe até onde nós podemos ser eficientes. Ele sabe até onde nós podemos ser excelentes. Mas se nós queremos ser uma igreja que caminha no padrão de excelência para agradar a Deus, a luz da administração do tempo precisa ser acesa. Essa luz precisa se acender. Esta vela da administração do tempo precisa ser acesa na nossa alma. Nós precisamos acordar para essa realidade que nós estamos caminhando dentro de um tempo que a cada dia se passa. A cada dia mais. Então hoje é o tempo de amar. Hoje é o tempo de perdoar. Hoje é o tempo de adorar a Deus. Hoje é o tempo de agradar a Deus. Hoje é o tempo de honrar ao Senhor. Então se você vem para cultuar a Deus, que não precisa o ministro de louvor falar, dá o teu coração. Porque se você já veio até aqui, eu já vim até aqui, a minha intenção, a tua intenção é dar o coração ao Senhor. Então venha e se entregue. Entenda que você não está vivendo, né, dentro do conceito do vídeo, on demand, é o vídeo gravado que você grava e depois põe, e você vai ali no player e assiste quando você quer, e você pode assistir aquilo que foi gravado. Isso que está ocorrendo aqui é ao vivo, não tem como voltar ao play para você assistir. Essas horas que se passam aqui, elas nunca mais vão voltar. E o que você fizer aqui, como você adorar isso aqui, vai ser por toda a eternidade, vai ecoar por toda a eternidade. O nome do Senhor será glorificado por toda a eternidade. Então essas horas aqui, essas poucas horas que nós dedicamos a Deus, precisam ser com excelência. Agora, se você compreende o tempo, fala, poxa, a semana inteira eu gastei o meu tempo com tanta coisa que não tem a ver com o reino de Deus. Eu tenho 2 horas, eu vou queimar o incenso aqui para subir as narinas do Senhor. Eu vou dizer como os anjos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos que criou os céus e a terra. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como a sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. As Escrituras nos trazendo uma exortação de como nós devemos andar com sabedoria, aproveitando o tempo
que o Senhor nos concedeu, porque os dias são maus. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois ele a ele eternamente. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O seu tempo é para ele, a tua vida é para ele, os teus filhos são para ele, o teu trabalho é para ele, a tua empresa é para ele, a tua faculdade é para ele, a tua pregação é para ele, a tua adoração é para ele, é tudo para ele. Honra, glória, louvor e adoração àquele que se assenta sobre o trono de glória. Jesus advertiu os fariseus, em Lucas capítulo 12, versículo 56, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Existe nas escrituras um tempo chamado de tempo da visitação do Senhor. Esse é o tempo que os que pregam sobre avivamento não sabem. Avivamento tem um tempo da visitação do Senhor. E muitas vezes, os pregadores do avivamento querem produzir avivamento, querem gerar avivamento. Há um tempo, segundo as Escrituras, da visitação do Senhor. Você vai pegar isso lá no início de Êxodo da Torá, que Israel estava sendo oprimido por Faraó, pelos egípcios, e eles clamavam, mas havia um tempo determinado, segundo as Escrituras. Após 400 anos, e isso ocorreu após 430 anos, o Senhor ouviu Israel. Ou você pensa que em 430 anos, eles clamando como escravos, o Senhor não ouviu? O livro de Ruth fala da seca de Moabe, e que havia fome em Belém, e houve um tempo que o Senhor visitou. Eu gosto demais quando ele fala desse negócio de agenda de Deus, apesar que eu acho muito pentecostal, mas Deus tem uma agenda com dias, horas e minutos. Deus sabe a tua casa e o teu endereço. Ele sabe onde você mora. Se Deus quiser falar com você, não precisa você ir atrás de profeta. As Escrituras dizem que quando o Senhor falou com Paulo, vai lá na casa de Ananias, da rua chamada direita. Deus sabe o teu endereço. Deus tem cronometrado horas, minutos e segundos da tua vida. Há um tempo de visitação. Há um tempo de manifestação de Deus. Há um tempo da revelação da glória de Deus. Devemos então ser prudentes em nossa forma de andar em relação ao tempo. Prudência fala muito das virgens, das nessas e as tolas. As nessas me parecem um pouco com aquelas pessoas que estão preocupadas muito com o cuidado dessa vida. Estão muito preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que ter, com o que não ter. E o Senhor Jesus disse assim, olha, não preocupeis com o dia de amanhã, que Ele cuidará de si. Porque quando nós estamos preocupados com o amanhã, nós estamos pensando que Deus não está no controle do amanhã. Então nós nos preocupamos, aí vem a ansiedade, as doenças psicossomáticas, porque a pessoa preocupa tanto com o amanhã que deixa de viver o hoje. Meu Deus do céu! Ser humano, a cabeça do ser humano é uma oficina de loucuras. O Senhor falou para nós não nos preocuparmos, assim como o Senhor sustenta as aves que voam no céu. E diz que os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles sequer. O Senhor cuidará de nós, nos manterá, nos sustentará. As Escrituras dizem no Salmo, que o salmista diz que jamais viu um justo ou a sua descendência mendigar o pão.
Então é o Senhor que nos sustenta. É Ele que provê por meio da providência da tua vida. Antes de você nascer, Ele já tinha providenciado o seu ponto. Você nem sabia que você ia ter esse carro. Ele já tinha providenciado. Tinha providenciado essa esposa linda aí, ó, Daniel. O Senhor sabia que você ia estar barbudo hoje aí, dando glória a Deus. O Senhor conhece o tempo. Os nécios são aqueles que ignoram o fator tempo. E não têm discernimento que a vontade de Deus se manifesta segundo o tempo. Isso é você ser nécio. Tinha uma tribo muito sábia em Israel, qual o nome dela? Zacá, que sabia discernir os tempos. O grande problema hoje é que nós, por estarmos desconectados das Escrituras e por estarmos conectados à internet constantemente, não conseguimos entender pelas Escrituras o tempo da visitação de Deus. Há um tempo para visitação. E quando você tem intimidade com Deus, você sabe o tempo da visitação de Deus. Você sabe o tempo que Deus está te visitando. Você sabe o que Deus está fazendo e como Ele está trabalhando, da forma que Ele está trabalhando. E você consegue ter uma percepção mais ou menos de onde Ele quer levar como propósito. Isso é quem tem intimidade. Quem ora a Deus tem vida com Deus. Vida de escrituras, vida de oração, vida de... Eu estou casado aí há praticamente 10 anos. Tem uma coisa que está na minha agenda. Todas as orações foram respondidas. Quando você começa a ter intimidade com Deus, todas as orações são respondidas, a minha esposa está aí. E quando eu não vou orar, a última vez da última oração, eu falei assim, poxa, vai lá e ora, não te ensinei? Foi lá e orou, 2, 3 dias estava a resposta. Se eu fosse pentecostal, eu ia falar que estava o anjo com a bandeja. Trazendo a promessa de Deus. Intimidade na vida do coração. José, a coisa mais importante na vida tua e da Patrícia é desenvolver intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Aprender a ouvir a Deus para ter discernimento dos tempos da visitação. Entender a maneira, a dinâmica que Deus trabalha no tempo. E as pessoas nessas, elas não conseguem entender isso. O Senhor disse que o dia que Ele viria como um ladrão. O ladrão, ninguém sabe a hora que ele virá roubar a sua casa, porque se ele soubesse, ele prepararia a casa e colocaria um guarda, alguém. Colocaria um meca lá que é bom no MMA, para proteger e guardar do ladrão, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então a pessoa imprudente, ela não busca nas Escrituras compreender o tempo que nós estamos vivendo. E o Barache, ele ministrou sobre escatologia, em Mateus capítulo 24, ele falou de muitos sinais dos últimos dias, das últimas horas, dos últimos minutos. Então os nécios são aqueles que ignoram o fator tempo. Eles vivem a vida como se o tempo não tivesse nenhuma importância. Como se o tempo para Deus não ocupasse nenhum papel importante na vida deles. Cada ano da tua vida, maestro, cada dia, cada segundo para Deus é importante. Isso está no relógio do Senhor. Cada acontecimento, cada fase da tua vida está no relógio de Deus. Está tudo cronometrado. Ele é um Deus soberano. Que antes de você vir, Ele já havia te eleito antes da fundação do mundo. Os sábios aproveitam o tempo e conseguem discernir o momento de executar a vontade de Deus. As pessoas nessas, elas não conseguem compreender isso. O momento certo de executar a vontade de Deus. O momento certo de agradar a Deus, de honrar a Deus.
Fala, Deus, essa é a hora, esse é o momento da entrega, esse é o momento da consagração, de me render, de dizer, Senhor, eu sou do meu amado e tu és meu. O Deus de Israel dirige em sabedoria o tempo e a história da humanidade. O Deus de Israel dirige com sabedoria o tempo e a história da humanidade. Então veja bem, não é o tempo que passa. Todo mundo já ouviu isso. Somos nós que estamos passando. Desde que nascemos, Deus determinou um tempo para cumprirmos todos os propósitos que Ele pré-estabeleceu por nós. É isso que o sábio Salomão está dizendo aqui, Eclesiastes. Que há um tempo determinado para tudo na tua vida. Há um tempo de ajudar, há tempo de espalhar, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de juntar pedras, de espalhar pedras. O que ele está dizendo aqui? Que há um tempo determinado para tudo que você faz debaixo dos céus. E daí tem que acender aquela luz. O que eu estou fazendo nesse momento é a vontade de Deus? Eu orei para que Deus falasse comigo que o que eu estou fazendo é a vontade dele nesse momento? O que eu estou fazendo nesse momento que não é a vontade de Deus? Que não é o propósito de Deus? O que eu estou fazendo nesse momento que passou o carro nas frentes dos bois, como diz aí o ditado? Ou tentei passar à frente do propósito de Deus? Porque o propósito de Deus ele não pode ser mudado, ele não pode ser frustrado. Tudo que Deus tem na tua vida e determinou antes da fundação do mundo, Ele vai cumprir. Só que uma coisa eu entendo. Quando Deus está falando, quando Deus está dirigindo, quando Deus está dando uma direção, você desobedece, você pode sofrer com isso aí, as consequências. Mas isso não quer dizer que Deus vai deixar de cumprir o propósito dele. Porque o propósito de Deus é a sua própria vontade, é o seu próprio desejo. E nenhum homem na face da terra pode vencer o desejo de Deus. Um dos grandes exemplos disso é que Deus tinha que colocar José como governador do Egito. Desenvolveu-se toda uma trama na família. Os irmãos venderam para o Egito, foi preso, passou por cadeias. E de repente, após 15 anos, estava lá José sobre o trono do Egito, justamente onde Deus havia predeterminado, através dos sonhos, que isso iria suceder. Então veja bem, isso é muito sério dentro da administração. Quando nós não buscamos o propósito de Deus, quando nós não buscamos a vontade perfeita de Deus, quando nós não buscamos conhecer a vontade perfeita de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. O que as Escrituras dizem em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele em seu tempo os exalte. Isso aqui é uma palavra que ouvíamos muito para obreiros do ministério. Tem gente que está ordenando obreiros neófitos. Tem gente que está ordenando obreiro que não soube o que é humilhar-se debaixo das potentes mãos de Deus, antecipando, e as Escrituras advertem sobre isso. Isso é responsabilidade humana, e a pessoa é neófita na fé, é um bebê espiritual, e você já sabe, Carol, você que tem bebê, o que os bebês fazem na nossa casa. A gente sabe o que os bebês fazem na igreja espiritual. Então, isso é tentar ultrapassar o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus é a regra para nós observarmos, para que não ultrapassemos os limites daquilo que Deus estabeleceu. Há um propósito, há um plano, há um chamado, há uma vontade, mas também há um tempo. Existe um tempo. E aqui diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele em seu tempo oportuno vos exaltará. E diz mais em Gálatas capítulo 4, versículo 12:
mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Aqui fala de um filho que tem herança e que o tutor, o escravo, ele cuida das riquezas, da administração das riquezas, até que o filho chegue à maturidade. Porque na igreja, a maturidade, ela não tem muito a ver com o tempo. Ela não tem muito a ver com o credencial de quantos anos eu estou servindo a Deus. Mas a quanto eu me humilho, me curvo à sua vontade, as escrituras, a dedicação, a busca de Deus, a busca do Espírito Santo, a busca dessa maturidade. Mas nós entendemos que, segundo esse ensinamento, que nós precisamos de tutores até chegarmos à nossa maturidade. Até chegarmos ao nosso crescimento. Nós precisamos de tutores que nos ajudem, às vezes, a administrar o próprio tempo da nossa vida de uma maneira que agrade a Deus. E o grande papel pastoral é justamente ser esses tutores. São pessoas que Deus colocou com o papel de tutores para tutoriar a vida dos irmãos. Para que eles cheguem à maturidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e da sua vontade. E manifeste em seu tempo oportuno toda a vontade, tudo aquilo que Deus de antemão predestinou a respeito da tua vida e da minha vida. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Esse é um ensinamento sábio sobre o discernimento dos tempos. E aí, com essa teologia louca da prosperidade, que a pessoa acha que tem que fazer o bem, ou faz o bem com a intenção de receber algo em troca, elas vivem doentes. Elas vivem cheias de doenças da alma. Porque o fazer o bem, as escrituras falam, mas ao mesmo tempo ela fala que quando você semear, você não deve se desfalecer, porque você vai colher em determinado tempo o bem que você semeou. É Bíblia. Paulo explorou muito essa teologia da recompensa divina. Então está dizendo o seguinte, que você não pode se desfalecer. Porque se você desfalecer e murmurar como Israel murmurou no deserto, você não vai receber essa recompensa, vai estar desfalecido. Então existe um tempo para colher aquela semente que você plantou. Existe um tempo para você colher tudo aquilo que você semeou. Toda a bondade, as escrituras dizem que você semeou, dentro da teologia das recompensas, se você não ceifar em tempo oportuno, Deus vai te visitar e vai te recompensar. Está nas escrituras. Tem um pensamento aqui muito legal. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. Se você é inteligente, você vai aprender em como usar esse tempo. E a melhor maneira de colocar as coisas em ordem dentro de um planejamento, não é a pessoa já pensar o que vai fazer pelos próximos 10 anos. Ela pensar o que vai fazer amanhã. No dia que se chama amanhã. Ela começar a organizar primeiro o seu dia. O seu dia. Primeira coisa, a vida com Deus. Ok? A vida com a meditação de Deus, nas escrituras. O relacionamento de marido e esposa. O relacionamento de pai e filho. Primeiro começar a organizar o dia. Ok? Porque de repente a vida está de cabeça para baixo. E aí a pessoa quer avançar. Aí ela quer ganhar dinheiro. Aí ela quer ter ministério, o casamento não está em ordem, o relacionamento com filhos não está em ordem. Por isso depois você vê o resultado, muitos filhos de pastores se perdendo, de ministros, muitos casamentos se deteriorando, muita separação, muito divórcio, porque as pessoas não entendem essa questão do tempo, a importância do tempo. E para nós colocarmos a nossa vida em ordem, eu não posso pensar em resolver o problema do meu casamento num curso que vai ter, por exemplo. Eu não posso ficar orando, falando, Deus, muda a minha esposa,
que de repente sou eu que eu preciso falar, Deus me mude hoje, agora, nesse momento. Talvez está precisando mais diálogo. Não é um anjo que vai vir e vai falar, ó, você tem que conversar mais com a tua esposa. O relacionamento com os filhos não está bom. Deus não vai mandar um profeta, porque há um tempo determinado para tudo. Isso está claro no texto de Eclesiásticos. É assim que coloca a vida em ordem, segundo as Escrituras. Então veja bem, na vida cristã, o que nós fazemos com o tempo que nos é dado, e o que fazemos com o tempo que nos foi dado, são premissas determinantes. O que fazemos e o que não fazemos com o tempo que nos foi dado. Tanto o que nós fazemos é importante, como aquilo que nós não fazemos. Vai influenciar a nossa vida de alguma maneira. A palavra diz, por exemplo, o preguiçoso que não faz nada. Vai ter que uma formiga preguiçoso. Provérbio capítulo 6, versículo 6. Não trabalha e quer ter vida boa, quer prosperar. E as Escrituras dão uma exortação forte. Vai ter que uma formiga preguiçoso. Não está fazendo nada. Deus deu um tempo para estudar. Não estuda. Deus deu um tempo para orar, não ora. Para ler Bíblia, não ora. Deus deu um tempo para trabalhar, não trabalha. E daí quer prosperar? Daí eu creio que Deus olha do céu lá, está com o anjo pronto, com cacetete para dar uma no lombo do camarada. Toma jeito na vida. Então o que nós fazemos é importante. Também. Ok? É importante então, nesse discernimento do tempo, é importante saber o que devemos fazer. O que você deve fazer que você não está fazendo? E o que você não deve fazer que você está fazendo? Isso é importante. Você entender isso, eu compreender isso. O que eu deveria fazer e eu não estou fazendo. E o que eu não deveria fazer e que eu estou fazendo. Então é importante saber o que nós não devemos fazer. E mais, estamos fazendo o que nós não devemos do que o que nós devemos. Esse é o grande problema que nós enfrentamos na nossa caminhada com Deus, na administração do nosso tempo. Nós estamos gastando o nosso tempo fazendo mais o que não deveríamos estar fazendo. Nós erramos demais. Nós falamos demais, Lucas, na administração do tempo, as coisas de Deus. E nós não queremos isso para a igreja. Por exemplo, eu não quero pegar aquele menininho negrinho lá, que saiu nos memes, bem parecido comigo, e virar aí assim, falar desse jeito, com aquela carinha dele. Quer dizer que para ir ao cinema, você chega na hora certa e antes. Para vir no culto, você chega meia hora depois. Não é verdade? Não estamos falando de tempo? Não concorda? Todo mundo não concorda? Cabe para mim também. Porque nós não temos o cuidado com o tempo a respeito das coisas de Deus. O tempo que se trata a respeito das coisas de Deus não tem sido muito importante para a nossa vida. Então, nós temos o tempo certo ali, por exemplo. Vai começar a partida de futebol, quem gosta? Eu, precisamente, gosto. Eu vou acompanhar no início que começa o jogo. Ok? Você vai para o trabalho, você vai chegar na hora certa, porque você sabe que vai ser despedido se não chegar no horário certo. Você vai cumprir as tarefas. Tudo que é mandado fazer é feito no trabalho. Agora, na obra de Deus, existem ordenanças para nós fazermos, executarmos. E às vezes nós não executamos. Então nós temos que pensar seriamente sobre isso. Agora também é importante saber o que Deus faz. É importante você saber o que Deus colocou na tua mão como responsabilidade para você fazer. E para mim também. É importante você entender e compreender o que não deve ser feito e procurar não fazer assim como eu. Ok? Mas é importante nós sabermos aquilo que é Deus quem faz. Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus que deve fazer. Nós queremos ocupar o lugar de Deus. Nós queremos ocupar o espaço de Deus. Deus tem uma agenda, como eu disse. E quando Deus vai fazer algo e você tenta
fazer por sua vontade ou por minha vontade, nós estamos ultrapassando a vontade de Deus. Por exemplo, Deus falou para Moisés, fala a rocha, Moisés bateu na rocha. E saiu água para todo lado. Israel bebeu, mas desagradou a Deus. Você vai ver muito isso nas Escrituras. Deus fala para o profeta ir para um lugar, o profeta vai para outro. Deus fala para Jonas ir para Nínive, ele entra dentro do barco e quer ir para outra direção, para Tarsis. Porque Deus quer fazer algo, ok? Na nossa vida, muitas vezes, nós queremos pegar outro caminho. Então, o que Deus faz, por exemplo, em Jonas, era, através dele, salvar Nínive. O que Deus queria fazer, e Moisés fez, era que ele falasse e Deus fizesse a água jorrar da rocha. Então, nós precisamos compreender, dentro do tempo também, o que é Deus que deve fazer, o que estão querendo fazer. Tem coisa que é responsabilidade humana. Eu não concordo muito com esse negócio de Deus muda o meu marido, Deus muda a minha esposa. Deus pode mudar corações, mas isso é responsabilidade humana. Deus te deu uma mente, te deu o Espírito Santo, te deu amor. E muitas vezes muita coisa não está conectada nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que a gente está colocando para uma responsabilidade para Deus fazer, que é responsabilidade nossa. Deus prospera, prospera. Mas eu ensinei aqui, por exemplo, que o meio pelo qual Deus prospera é o trabalho, é os estudos, é o esforço, é a dedicação. Você trabalha para você prosperar, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida e a minha vida. Eu me preparo para prosperar, para crescer, porque Deus determinou dessa maneira. O sol vem sobre os justos e injustos. Por isso que muitos ímpios prosperam, por serem mais prudentes na administração dos seus negócios e do teu tempo, e como gastar o teu tempo nesse sentido, do que muitas vezes o cristão. O ímpio estuda, o tempo que é de estudar, ele está estudando, o tempo que é de trabalhar, ele está trabalhando. E às vezes o cristão não. Ele perde muito tempo em relação a isso. E nós precisamos acordar em relação a tudo isso. Então veja bem, o mandamento de Deus é o que devemos fazer. E muitas vezes nós não fazemos. Nós temos os mandamentos, nós temos a direção de Deus sobre o que devemos fazer e não fazemos. Agora o propósito de Deus não pode ser impedido, pois é o desejo de Deus. Tem uma coisa na tua vida, tem uma coisa minha vida que você nunca vai conseguir mudar. É o desejo de Deus para a tua vida. É o propósito de Deus para a tua vida. Isso você não pode. Isso eu não posso mudar. O que Deus de antemão predestinou, predeterminou, não há quem possa mudar os desígnios e vontade de Deus. Olha o que as Escrituras dizem sobre isso. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó capítulo 42, versículo 2. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17 diz: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Ainda mais diz em Efésios 3, capítulo 11, Efésios capítulo 3, versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé. Então veja bem, no reino de Deus, há um tempo para todo propósito, mas há um desejo de Deus a respeito da sua vida. Isso não poderá ser frustrado. Nem um dos planos de Deus a teu respeito poderão ser frustrados. E as Escrituras deixam bem claro isso quando fala a respeito de Isaac, que se Abraão chegasse a sacrificar pela fé de Abraão, Abraão cria que Deus tinha poder de ressuscitá-lo e trazê-lo de volta. Então veja bem, se há um tempo para nós obedecermos, se há um tempo para nós cumprirmos, se há uma jornada proposta, a primeira coisa, não existe espaço no reino de Deus para inércia, para gente que fica parada, para gente preguiçosa, inerte, parada, esperando a coisa acontecer. Nós temos que estar avançando como igreja, avançando como povo de Deus, avançando em tudo que nós estamos fazendo.
Não há espaço para inércia no reino de Deus. Também não existe lugar para o ativismo no reino de Deus. As Escrituras também condenam isso. O ativismo em nome de Deus. Ao invés de nós estarmos no lugar secreto, né, Eduardo, orando pelo avivamento, porque há um tempo de visitação, para que Deus manifeste o teu poder e a tua glória, e nós estamos envolvidos em ativismo. Se há um tempo para o avivamento, para a visitação de Deus, ok? Em cada tempo Deus levanta os seus intercessores, os seus adoradores, aqueles que irão orar para que esse avivamento se manifeste. Então entenda uma coisa, se o teu coração está ardendo, está se queimando, para você orar e clamar por um avivamento, é que está perto a visitação do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Nenhum de nós temos a capacidade de produzir um avivamento. Nenhuma oração de nenhum homem tem capacidade de produzir um avivamento. Mas quando Deus tem um avivamento, Ele te leva para o lugar secreto para você orar, para Ele manifestar a vontade dEle, manifestar o teu poder e a tua glória sobre a terra. E então Deus preparou o teu coração. Essa chama que está no teu coração é porque Deus tem algo nessa terra. Ele quer te usar como instrumento nessa terra para alcançar essa geração. Nós somos a geração que Deus quer levantar para orar e interceder, para derramar o maior avivamento nessa terra. Eu creio nisso. Oh, aleluia. Vamos deixar o ativismo de lado? Vamos para a oração? Vamos para o jejum? Vamos para as escrituras? Vamos para a adoração? Vamos deixar o ativismo de lado? Vamos deixar a conferência, a webconferência, a conferência não sei de quê, não sei de quê. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos derramar lágrimas, vamos chorar, falando: Deus, manifesta o teu poder. Deus, eu estou inconformado que eu estou vendo. Deus, eu quero ver a tua glória. Eu não quero partir desta terra sem provar um avivamento, sem provar um som do teu Espírito, o teu poder, sem ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Deus, eu vivo para ver a tua glória. É a glória de Deus que nós precisamos ver. Aleluia. Eu tenho falado com o Senhor. Se for preciso, eu fico 40 dias de jejum. Se for preciso, eu fico 10. Se for preciso, eu jejum, eu oro, eu busco, para discernir o tempo da visitação, para ouvir Deus. E eu gostaria de ouvir do Senhor: esse é o meu tempo, o tempo da visitação. Ou ouvir como Davi: você não vai construir o templo, é o teu filho. E eu de coração, eu oro ao Senhor, eu creio que Maico a mesma coisa. Dentro do contexto que nós nascemos para o Senhor e que vimos a glória do Senhor, o desejo do meu coração e do Maico que eu conheço é que os nossos filhos fossem preparados para receber a porção que Deus tem especificamente para essa comunidade. Nós podemos falar por nós, porque a gente sabe como a gente encara a caminhada com Deus. Eu nem fazia questão de eu ver, mas eu queria como Simeão, que levantou o Machia, o bebezinho, que é a fonte do avivamento, que é a fonte da glória de Deus, antes de morrer. Então, Baracha, não vamos nos preocupar. Vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar. Não vamos ficar preocupados com o tamanho da igreja. Certo? Não se mata pardal com canhão. E dinamite vai em caixa pequena. Então vamos preocupar em orar, em buscar a Deus, em buscar o Espírito Santo, em buscar a vontade de Deus. Buscar o propósito de Deus, vamos focar no que nós devemos fazer apenas, gente.
Não vamos preocupar com o que nós não devemos fazer. Que Deus não deu mandamento para fazer. Não é que Deus deu mandamento para a conferência. Tem mandamento para a conferência? Igreja de conferência, entendeu? Igreja de eventos. Deus não deu mandamento para isso. Deus deu mandamento para orar, para jejuar, ler as Escrituras, estudar as Escrituras. O resto é Ele que faz. Ele sabe o tempo, o momento e a hora. Não vamos produzir nada. Tudo que nós produzimos é obra da carne, é obra do homem, não é obra do Espírito. A eternidade não pode ser confundida com o tempo, embora todos coexistam, ambos coexistam. A eternidade não pode ser confundida com o tempo. Lá na frente você vai entender isso aqui. O tempo é valioso porque ele não tem somente um princípio, mas tem um fim. O tempo tem um princípio e um fim. O tempo que Deus determinou para a tua vida tem um princípio e um fim. O tempo que Deus te deu para viver há um princípio e um fim. Desde que você nasceu, esse tempo começou, a partir da sua compreensão, ele já começou a correr antes, e a partir da tua compreensão você passou a contar os anos de vidas que você talvez pense viver, ou que Deus vai, que você vai viver e que Deus já determinou. Então, quando você nasceu, esse tempo já começou a correr. E o tempo ele é muito importante para as pessoas que compreendem e administram bem, mas mesmo aquelas que não compreendem, não entendem, o papel tem uma importância nas suas vidas que elas não discerniram ainda. Então, se você pensar teologicamente, se Jesus não voltar, a cada palavra que sai da minha boca eu estou morrendo. A cada segundo que passa no teu relógio você está morrendo. Se Jesus não voltar para arrebatar e transformar o teu corpo em glória, estou falando no sentido de vida aqui na terra, do corpo físico. Lógico que nós somos espíritos, somos eternos, mas estamos falando desse fazer e não dever fazer. Então, a cada momento que passa, o tempo está indo. E é aí que você começa a refletir com profundidade e você começa a otimizar a qualidade do teu tempo. Uma coisa muito importante que eu falei com a Regi, eu quero aproveitar o máximo tempo que eu puder com a Sofia. Que é uma coisa importante. Porque muitos filhos aí alegando e trazendo problema de paternidade para a igreja. Porque os pais não exerceram o tempo da paternidade na casa. E aí vem para a igreja. Igreja parece mais uma oficina, de conserto. Parece mais um ferro velho de conserto. O pastor tem que estar trabalhando para colocar casamento em ordem, consertar. Aí tem custo disso, custo daquilo, custo disso, custo daquilo. Se eu não exercer o papel de marido na minha casa, a Rejane vai para a oficina. Né, Mike? O Mike tem uma especialidade aí de mecânica, é MMI. Precisar, casamento, procura ele. Isso, martelinho de ouro. O Mike fez esse curso aí, é muito bom esse curso, eu também já fiz ele. Muito tempo atrás, eu era solteiro, eu fiz esse curso, é muito bom. O propósito de Deus é desde a eternidade. E o mandamento de Deus é para o homem no tempo. Ok? O que eu estava dizendo? Que o propósito de Deus você não pode mudar. O desejo de Deus você não pode mudar. Mas o mandamento de Deus é para o homem no tempo. Porque Deus te criou e te colocou num tempo, Ele te deu mandamentos, me deu mandamentos para que possamos obedecer. E as Escrituras dizem em Isaías 14, 26 e 27. Este é o propósito que foi determinado sobre a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos determinou quem validará. E a sua mão está estendida. Quem poderá fazer ela voltar atrás? Isso aí deixa os arminianos doidos, né? Quem poderá fazer a mão do Senhor voltar atrás? Quem poderá invalidar o seu desígnio, o teu desejo e propósito? Quem poderá? Ok?
Então o propósito eterno de Deus não pode ser impedido, pois é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não poderá ser impedido e nem frustrado. O propósito de Deus é a sua vontade particular para você. Deus tem uma vontade particular para a sua vida e para a minha vida. Eu sempre, quando eu vou ensinar, Mike, sobre salvação, eu peço à pessoa que pense assim: Jesus morreu por ela, por mim. Aí você vai ter uma dimensão mais profunda do que Jesus fez pela sua vida e pela minha vida. As Escrituras dizem que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que a tradição recebeu dos nossos pais, por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Precioso! E eu estava meditando nisso, Baracho, vocês ministrando essa adoração, vendo esses Jogos Olímpicos, atleta chorando quando vê a medalha de ouro. E tem gente que recebeu Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, dono de rua, de ouro, de cristal, de toda a glória. Não cai nenhuma lágrima de crocodilo. Nós estamos feios nessa aí, José. Corinthians ganha, chora, pula, esperneia, grita. Um avivamento ali, jogo Atlético, do Atlético Paraná e Palmeiras. Nós tivemos que passar por outra rua. Sério? Jesus ganhou e a gente não viu. Jesus ganhou, venceu o diabo, tomou a chave da mão do diabo, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do teu amor. E chega aqui, o Baracho precisa estar fazendo programa de auditório. Levanta, dança, pula, dá glória. Aí não vai, né, meu querido? Estamos falando para nós mesmos, tá? Isso. Somos como uma pedra, sem expressar sentimento. E hoje eu estava ali quase me rendendo e caindo em pranto, mas eu falei, vou dar uma segurada, senão acaba escandalizando alguns irmãos. Tem hora que a canção está tão forte, que está impactando tanto o céu, que o Espírito Santo vem e começa a mexer tudo da gente, você tem que dar uma segurada, assim, porque eu sou muito chorão, assim. Eu não resisto muito à glória e à presença de Deus. Deus muitas vezes aí me pega no quarto, orando, eu caio em pranto ali, ainda bem que Rejane não está lá, entendeu? Uma vez eu estava em Londrina, toda hora o pessoal chegava, eu estava chorando. Em pranto, assim. Às vezes pegar 40 dias assim chorando da presença de Deus. Semana na presença de Deus em lago. E culto eu sempre seguro. É raro os irmãos me ver chorando. Porque ninguém resiste à presença do Espírito Santo. Só quem não provou, não recebeu essa presença, resiste ela. É aquela presença doce do amigo mais chegado que o irmão, não tem como resistir, sabe? E eu seguro no culto, para não ser motivo de escândalos. Os irmãos começam a pensar que você está cheio de problemas, entendeu? Começa a chegar, irmão, está tudo bem a vida? Isso! Então dá uma segurada, entendeu? Mas é a presença de Deus, a adoração enchendo o coração do Pai e a glória de Deus, a presença de Deus, sabe? Mexe profundamente com a gente. O problema é que a gente parece que está num cenário igual daquela mulher lá. Ela vai estar em prantos e a gente parece que somos os fariseus que falam, mas sabe quem é essa mulher aí? Escandaliza, né? Escandaliza. Fica escandalizado. O propósito de Deus é a sua vontade particular para nós. E os mandamentos, a vontade geral de Deus para os homens. Então as Escrituras é a vontade geral, o mandamento geral para Deus. E nas Escrituras também é revelado o propósito particular de Deus para cada um de nós. Precisamos compreender e entender isso. A vontade de Deus a respeito da tua vida, o propósito de Deus a respeito da tua vida, Rodrigo, ninguém pode mudar. Jesus disse que aqueles que vêm na mão dele, o que vai acontecer? Ninguém pode arrebatar da mão dele. Você é dele, eu sou dele. A vontade perfeita de Deus, o propósito particular a respeito da vida de vocês, ninguém pode mudar. E as Escrituras são os mandamentos de Deus, da vontade geral de Deus para todos nós, para reger as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Peraí.
Vou ler de novo, a primeira parte. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com a sua vontade particular ou propósito. Tem uma frase que diz assim, outra tradução, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo na tua vida está cooperando para o bem, para o teu bem. Do Oriente convoca uma ave de rapina, e de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isto eu farei acontecer. E o que planejei, isso farei. Isaías 46, 11. O que ele predeterminou, o que ele planejou, o que ele desejou, isso ele vai fazer. E aí as escrituras dão um outro suporte, lá em Números capítulo 22. Ele não é filho do homem para mentir nem se arrepender. Ele não volta atrás. Então tudo que as escrituras dizem a teu respeito e a meu respeito em Deus, ele é fiel para fazer e ele vai fazer porque ele disse que ele vai fazer. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Ele fez todas as coisas segundo o conselho da tua vontade. Um Deus que a tua vontade se frustra. Esse Deus não é Deus. Não é o Deus de Israel. Um Deus em que seus propósitos e planos se frustram. Ele não é Deus. Um Deus que prometeu algo a respeito da tua vida e não pode cumprir, ele não é Deus. Um Deus que, segundo o teu propósito, seu conselho, ele predeterminou e determinou algo na tua vida e ele não pode cumprir, ele não é Deus. Entenda isso, Léo. O que Deus determinou a respeito da tua vida, ele o fará. Daí tem muita gente aí, Mike, buscando teologia da prosperidade. Agora eu vou pegar aqui no pé. Não, que Deus fez para ser rico, para ser próspero, para ser abençoado. Você acha que Deus não pode cumprir isso 100%? Pode. Se a pessoa morrer e ir para a eternidade, diz que o céu é tudo cheio de glória, de prosperidade. Deus vai cumprir, ué. Jesus falou que vai dar 100 vezes tanto, vai dar muito mais nessa vida e no porvir. Ele vai cumprir. A pessoa está semeando, fazendo bem, como disse o apóstolo São Paulo, vai desfalecer antes de colher. Se não colher aqui, você vai colher na eternidade. O nosso Deus é fiel, ele vai cumprir tudo. Então, vamos ficar atentos. Não se administra o tempo olhando para o relógio. Mas a melhor forma de aproveitar o nosso tempo é olhando nossa própria vida. Tem gente que quer administrar o tempo focado no relógio. Mas às vezes o que nós precisamos colocar em ordem é a casa, é a nossa vida. Então primeiro nós colocamos a nossa vida em ordem dentro do tempo. Aí se a gente for olhar para o tempo, para querer colocar as coisas em ordem, não vai dar certo. Como eu disse, a pessoa fica olhando, o casamento está uma desordem. Aí dentro do planejamento do tempo, ela faz um cronograma, tantas sessões de psicologia, né, tanta sessão disso, daquilo, para cair o meu casamento. Fica em ordem, não, tem que olhar para a vida. O que está errado na minha vida? O que não está correto na minha vida? Essas atitudes, elas estão corretas, elas estão certas? Aí a pessoa pensa assim, poxa, a minha vida não está boa porque as minhas finanças não estão boas. Aí eu vou trabalhar, eu vou estudar para prosperar mais. Aí a minha família vai melhorar, o meu relacionamento com os filhos, vai lá e ganha dinheiro, piora tudo mais ainda. Quanta gente que quando prospera, piora. Ah, quando eu prosperar, eu vou dedicar a minha vida mais a Deus. Se não está dedicando no pouco, como é que vai dedicar no muito? Deus falou o seguinte, através de Jesus, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Isso também tem a ver com tempo. Se eu não dedico o meu tempo, quando eu estou passando prova,
Para pelo menos vir cantar o sabor de mel. Quando eu vou dedicar, quando eu estiver tomando mel. Eu vou ficar no mel. Eu não vou vir adorar a Deus, eu não vou cultuar a Deus. Gente, o cristão que não cultua a Deus nem na prova, muito mais na prosperidade, muito mais na bonança, muito mais na riqueza, ele vai se afastar, vai viver os seus deleites, prazeres, vai viver o pecado. Então tem muita gente fazendo esse tipo de planejamento. Quando melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Felipe é um cara que eu acredito que se esse cara ficar rico, acho que ele vai dar a gente um prédio aqui. Porque as escrituras falam que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Ele meteu a mão no bolso e doou uns microfones para a igreja que viu que estava tendo necessidade. Eu acredito nele. Se ele falar, eu acredito. Agora aquele que vira, tipo aquele pai. Pai, quando eu melhorar de vida, quando eu tiver aquele trabalho lá, ser o CEO de uma empresa, quando eu tiver rico, eu vou ajudar você aqui nas contas, na despesa da casa. Esse é um pilantra, um salafrado. A hora que ele ganhar o dinheiro, ele vai fazer igual o filho pródigo. O filho que é filho mesmo, o filho que é ali ganhando um salário, 2 salários, ajuda na administração da casa, da família, esse sim você pode acreditar. Então entenda esse princípio. Quem não é fiel no pouco, muito mais vai ser no muito. Né, Dolino? Então veja bem, olhando para o relógio, vamos tirar os olhos do relógio e vamos olhar para a nossa vida. Primeiramente, olhar para dentro de nós, olhar nos olhos uns dos outros e falar o que nós precisamos colocar em ordem. E aí depois nós vamos olhar para o relógio, cronometrar e programar isso dentro de um relógio, mas primeiro organizando a nossa vida, dentro do tempo, tá? Veja bem, não desperdiçamos tempo segundo as Escrituras, mas desperdiçamos nossa própria vida, pois o tempo é ilimitado e nós somos limitados. Essa ideia eu estou desperdiçando tempo. Eu estou deixando o tempo passar, o tempo está passando. O tempo é ilimitado. Tanto eu falei, eternidade e tempo coexistem. Então esse negócio que eu estou desperdiçando tempo, eu estou desperdiçando a minha vida. Dentro do reino do propósito que Deus tem. Porque se eu não estou agradando a Deus, honrando a Deus, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo os teus preceitos e mandamentos, cumprindo tudo que Ele predeterminou, eu estou desperdiçando a minha vida com Deus. Eu estou jogando a minha vida fora. O tempo é ilimitado. Se eu morrer, se eu deixar de existir, o tempo não vai deixar de existir. O tempo sempre vai existir. Ele sempre vai estar aí presente. O tempo não depende de mim para existir. Não mais. Ele sempre vai existir. Ou seja, com conceito de eternidade coexistindo, ou de uma maneira ou outra, sempre vai existir. O tempo sempre vai estar presente. Então, eu desperdiço a minha vida. Eu deixo a minha vida nessa terra passar. Eu deixo a minha vida nessa terra se deteriorar. O tempo não se deteriora. O tempo não se acaba. O conceito de tempo é ilimitado. Agora a minha vida está limitada a um tempo. E Deus limitou demais 70, 80 anos, meu Deus do céu. É muito pouco tempo. Ainda quando passa não tem mais prazer, meu Deus. Só Abraão, né? 100 anos, viu glória de Deus, nem Viagra precisou, não tinha. Hoje o cara chega com 80, Felipe, nem Viagra dá jeito. Abraão estava vivo, cheio de vigor. O tempo não ama, não chora, não perdoa, nem se move. A ideia de que o tempo passa é apenas conceitual. O tempo não dá a mínima para nós. Então quem ama, quem perdoa, quem se alegra, quem cultua, quem adora sou eu. O tempo não dá a mínima para nós. O tempo foi criado por Deus para nós vivermos, mas ele não dá a mínima. O tempo não tem vida. O tempo não se importa com o que você faz ou você deixa de fazer. O tempo não se preocupa se você cultua ou não cultua, se você ama ou não ama a Deus. O tempo não está dando a mínima se você lê ou não lê as Escrituras, se eu leio ou não leio, se eu me dedico a Deus ou não me dedico. O tempo não está preocupado se eu me preocupo com o meu casamento. O tempo não tem vida. Somos nós que temos vida. Somos nós que Deus deu a vida
e nos deu tempo para, dentro desse tempo, viver a nossa vida. Isso é uma realidade. Deus plantou a eternidade dentro de nós, segundo o próprio livro de Eclesiastes. E, dentro de nós, Ele plantou inúmeras possibilidades. Entenda isso, quando Deus criou o homem e plantou a eternidade no coração do homem, Ele plantou dentro de você, Mac, inúmeras possibilidades de coisas que você pode fazer. Tanto que você observa, numa vida curta, você pode fazer muitas coisas que eu creio que é a vontade de Deus. Tem gente que faz 3, 4 faculdades, tem gente que planta projeto social, missão, planta igreja, tem gente que se dedica ao ensino, tem gente que dedica um tempo maior aos filhos, tem outros que dedicam menos, tem uns que dedicam mais à esposa, outros dedicam menos, tem outros que dedicam a ganhar dinheiro, outros ganham menos. Existem inúmeras possibilidades dentro de você, plantada por Deus, que você pode fazer. Agora, a questão é o que Salomão disse, é entender que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Então, há tempo de estudar, ok? Há tempo de procurar ganhar dinheiro, há tempo de dedicar à família, há tempo de dedicar a Deus, aí é determinar esse tempo. Eu acho que um dos maiores pregadores mais sábios foi Wesley, porque ele dividiu a sua vida em 3 partes apenas. 8 horas para dormir, ok? 8 horas para dedicar ao Senhor e 8 horas para dedicar à família. Ele dividiu a vida dele assim. Olha que coisa sábia. Dividir o dia em 3 partes. São 24 horas. Segundo a ciência, você precisa de 8 horas para dormir. Ok? E daí, dentro das próprias normas de trabalho no Brasil, você trabalha 8. E o que você faz com as outras 8 e eu faço com as outras 8? Dormir e trabalhar. O que está só fazendo com as outras 8? Quem estuda normalmente vai gastar 4, né, Mac? Sobra 4. Jesus falou, não pudesse vigiar comigo nem 1 hora. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou administrando, organizando o meu tempo? É aí que está a questão. E ele foi sábio. 8 horas eu trabalho. 8 horas eu dedico para o Senhor. 8 horas eu dedico para a minha família. Agora nós vamos deixar a correria da vida tomar o nosso tempo. Vamos entrar aqui nas questões pós-modernas. Quanto tempo eu gasto no Facebook? Quanto tempo eu gasto no WhatsApp? Quanto tempo eu gasto com entretenimento, vendo filme, vendo séries? Quanto tempo eu estou gastando com isso? O tempo que eu gasto no Facebook, será que eu poderia gastar na meditação das Escrituras e orando? O tempo que eu gasto vendo um filme, será que eu poderia gastar num tempo pessoal com meu filho ou com a minha filha? Poderia gastar num tempo pessoal com os irmãos, na comunhão? O que eu estou fazendo do meu tempo? Eu não vou ser radical. Eu acho o Facebook algo excepcional. Use bem os Facebook e você vai agradar a Deus. O Facebook foi desenvolvido com qual conceito? Primeiro, eu creio em ganhar dinheiro. Zuckerberg não é bobo. Ganhar dinheiro e ficar bilionário. Segundo, a ideia do relacionamento e aproximação das pessoas. Se você usar uma finalidade que ele criou e ali no tempo gastar bem se relacionando e se aproximando dos irmãos, das pessoas, de uma pessoa que está longe, tu está usando de uma maneira excepcional. Está correto, está coerente. Para Deus não vai preocupar se a sua comunicação é daqui, se é por carta, a igreja se comunicava por carta. Se fosse hoje, Paulo mandaria e-mail. Deus não está preocupado com isso. Então, você está comunicando com uma pessoa lá no Japão. De repente, está conduzindo a pessoa a uma profundidade com Deus, ao relacionamento com Deus. De repente, você pega o link ali das pregações de Baracho, que São Paulo, e posta a pessoa, assiste no YouTube, está pregando o evangelho e colaborando com ele. Agora, o que eu fico fazendo tanto tempo ali? Postando piada, coisas engraçadas, fazendo memes que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, se você usa a ferramenta de uma forma correta e coerente, dentro do propósito que ela foi criada, com certeza vai agradar a Deus. Pode ficar lá 8 horas, meu. Dando aconselhamento para as pessoas, falando de Jesus, com certeza absoluta vai agradar o Senhor. Pegando a Bíblia, texto, conversando, a pessoa está deprimida, dá o texto,
Entra na web conferência ali, dá para falar em vídeo agora, fala de Jesus, trabalha mesmo, mas faça isso, viu? Não vai estar desagradando o Senhor. É relacionamento, está se comunicando. O problema que a gente quer colocar é um padrão de comunicação. A comunicação tem que ser entre pessoas, beleza, então vamos tirar as cartas de Paulo. Vamos tirar as cartas dos apóstolos, porque eles não estavam presentes. Teve uma vez que Paulo até falou, não estou com vocês presente em corpo, mas estou em espírito. Nós não podemos estabelecer um padrão, mas o grande problema é o que nós estamos lá fazendo, passando o nosso tempo, gastando o nosso tempo. Mas o conselho que eu dou é, não gaste mais de 30 minutos no Facebook. O próprio Zuckerberg disse isso. Se você está passando de 30 minutos ali, já é um problema muito grave. Talvez você está tendo até uma carência, uma necessidade emocional, que tem muita gente que no pessoal não quer conversar, não se comunica, é depressiva, e chega ali, a pessoa fica comunicativa, fica extrovertida, fica uma pessoa legal, sabe? E no convívio pessoal, parece que sempre chupou uma dúzia de limão, a cara fechada, a cara azeda. Então vamos usar com coerência o WhatsApp. É outra ferramenta de aproximar as pessoas. O próprio telefone são tecnologias. Só que essas tecnologias têm afastado as pessoas de Deus. Elas têm gastado o seu tempo de uma maneira que não agrada a Deus nisso aí. Gastado o teu tempo para piada, outras coisas, não tem nada a ver. Quem está trabalhando usa a ferramenta para trabalhar. Hoje é uma ferramenta de negócios, né? É muito usado para negócios. O WhatsApp, o Rodrigo estava falando, captura clientes pelo Facebook, pelo WhatsApp, você vai capturar cliente para o Skype no teu horário de trabalho, trabalhe com a ferramenta. Você não vai estar desagradando o Senhor. Mas o grande problema é o tempo à toa. Gente à toa, vive uma vida à toa e gasta o seu tempo à toa, sem fazer nada. E daí quer ouvir Deus. Daí quer ouvir o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa muito preocupante hoje, Baracho, na igreja odierna, é o tempo que se gasta, por exemplo, com jogos. De modo geral, principalmente jogos online. Tem adolescente que fica 6, 8 horas. Teve um pastor nos Estados Unidos que colocou Pokémon na igreja para os jogos da igreja. Que eu saiba, no meu tempo que traz os jogos para a igreja é o Espírito Santo. Não é Pokémon. Gente, é cada asneira. Coloca demônio na igreja para o jovem buscar o demônio. Esse jogo é do diabo. Pokémon é um jogo do diabo. Preguei contra isso muito lá nos anos 90, 97. Quando lançou o desenho Pokémon, as crianças iam para as sessões de cinema e caíam com convulsões, encapetadas ao ponto do governo japonês suspender o desenho animado. E de repente, um Pius do Bispo do Brasil traz o desenho para o Brasil e coloca em televisão aberta. Eu até brinquei com o Léo, falei, vamos ver aí que a gente não é ignorante, mexe com tecnologia. Baixei para pegar um Pokémon dentro de casa, peguei um, depois excluímos. O diabinho... não! A gente... Presbítero Mark, você que é de guerra espiritual. Poxa, olha, o inimigo que estava dentro de casa, eu orava, não saía, baixei o aplicativo, olhei na cama, o bichinho estava lá, em nome de Jesus, tiramos ele. Estava lá, o Pokémon. Dentro da tua casa tem um Pokémon. Baixa no celular para você. Não tem, Felipe? Tem. Oração não tira. Esse demônio só sai se você baixar e jogar. Esse não sai, Mike. Tem que ser ali o aplicativo, baixar o jogo, exterminar o demônio. É sério, meu. Eu até falei com o Léo, que já trabalha com adolescente, falei,
dando no grupo, não vamos ser ignorantes. Eu vou baixar para ver qual a estratégia do jogo, como funciona, porque tem tanta gente fascinada por isso, tanto quanto na época de Crepúsculo, lá a gente pegou para dar uma analisada, uma estudada e ver porque havia tanta fascinação de adolescentes pelo filme. Pega mais para examinar, estudar. A gente mexe com tecnologia constantemente e falando para eles. E uma das coisas que eu acredito que o diabo está por trás realmente do Pokémon sempre esteve. Eu poderia considerar Pokémon tecnologicamente como um batismo, uma iniciação. Porque o que vai vir depois vocês não imaginam. Eles conseguiram inserir numa realidade as pessoas, que as pessoas já vão estar com a mente condicionada. Hoje a pessoa sai aí para pegar Pokémon de noite, de madrugada. Até pessoas de igreja não saem para vir no culto, no frio, na chuva. Então as mentes já vão estar condicionadas. Essa é a estratégia do inimigo. O Pokémon sempre abre as portas para algo novo. Do voodoo. De tiro. Aí. Então, o Pokémon é a pré-história dos jogos virtuais e de realidade virtual. Então, está começando. Alguns anos atrás tinha um programa no computador em que você fazia uma pergunta em relação à pessoa que você estava conversando. E esse programa, por incrível que pareça, dizia exatamente o problema da outra pessoa. Tá vendo aí? Então veja bem, o Pokémon ele veio para iniciar uma nova era. Ele tirou a pessoa do conforto, força a pessoa a sair para jogar. Os jogos avançados ainda estão saindo aí, vão começar a sair. Então já vai criar uma cultura muito forte em relacionada a isso. Então um jovem, um adulto, já vai estar com a mente condicionada. Vai ser muito comum sair para fazer isso, ou qualquer outro tipo de jogo, qualquer outro tipo de jogos que lançar, todo mundo já vai estar batizado para a nova era, um novo tempo dos jogos virtuais. Então isso já toma muito tempo da igreja, muito tempo de muitos irmãos, muito tempo de muitos cristãos. Então a advertência que nós demos aqui para os adolescentes é vigiar. Falei com o Léo, não tem problema, vai lá, pega, baixa, ele é um menino inteligente, maduro. Poxa, pegou, olhou, viu como é que funciona, para não ficar ignorante também de tudo. Como é que ele vai poder ajudar outro? Mas exclui, não tem sentido, é um jogo muito fraco, muito ruim mesmo. Uma porcaria de jogo, entendeu? Não podemos ser ignorantes, porque isso vai tomar o tempo de muita gente. Olha o exemplo dos pastores que estão colocando Pokémon na igreja para atrair os jovens e as crianças. É fim de mundo, entendeu? Não é mais a oração, a adoração, o culto a Deus. Então tem que vigiar, tem que estar atento, tem que estar ligado. Isso tem tudo a ver com o tempo, tá? Então, vou ir rápido aqui, estou finalizando. Deus plantou a eternidade dentro de nós, inúmeras possibilidades, mas agora limitou a nossa vida em poucos anos dentro do conceito do tempo, ok? Uma distinção deve ser feita entre o tempo apontado por Deus e o tempo esperado pelo homem. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. É totalmente diferente a forma que Deus entende e se manifesta no nosso tempo. Para Ele um dia é como 1000 anos como um dia. A eternidade é uma extensão do tempo. Não há passado ou futuro na eternidade. No nosso tempo existe passado, presente e futuro, ok? E as Escrituras dizem em Romanos 13:11. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Eu falei muito despertamento essa noite, porque a nossa salvação está agora mais perto do que de nós quando nós aceitamos a fé. Aqui ele está falando, eu creio, da volta do Senhor Jesus, da proximidade da manifestação do Filho de Deus em carne novamente na terra, para levar os que são seus. Deus trabalha dentro do nosso calendário e se encontra comprometido com Ele, embora seja Senhor de tudo que exista, inclusive do tempo. Deus está comprometido com o nosso calendário. Tanto que Ele deu um tempo para a manifestação de Jesus, ok? Para Israel sair do Egito. Você estuda nas Escrituras, você vê muito falando de tempo. Isso é um compromisso de Deus com o nosso tempo. Embora Ele seja Senhor de tudo, Ele não esteja preso ao tempo. Tempo é uma criação de Deus.
Salomão diz que nas Escrituras que Deus não habita nem no céu, Ele habita no céu dos céus, acima dos céus. Deus não habita no cosmos criado, ao qual nós conhecemos o conceito de tempo. Deus habita nos céus dos céus. Lógico que a Bíblia fala que Deus está em todo lugar, a glória de Deus está em todo lugar e tal. Eu creio que Deus está aqui na terra, aqui nesse momento, porque eu estou aqui, porque vocês estão aqui. A glória de Deus está dentro de vocês, então Deus está aqui. Ele se manifesta de várias maneiras, a glória dele está em vários lugares de várias maneiras, mas Deus não está preso ao tempo criado. Deus não está preso nem aos céus. Ele habita acima dos céus. Esse Deus é poderoso e glorioso, mas ele tem um compromisso com o nosso calendário. A agenda que o Baracho tanto fala, de discernir o tempo, está falando dessa agenda. Está falando aqui de anos e anos, de tempos e tempos. Está tratando a respeito dessa agenda, do nosso tempo. E Deus tem um compromisso de manifestar a tua presença e salvar, remir pessoas dentro desse tempo aqui presente que nós estamos vivendo, tá? Em Atos capítulo 7, versículo 17 diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa, olha aqui, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Deus fez uma promessa que Israel ficaria cerca de 400 anos escravos no Egito, e que ele visitaria o seu povo. 1 Coríntios 7, 29 diz: isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Isso aqui é interessante. O pessoal da área de astrofísica aí já está criando um conceito que o tempo está se abreviando. Eu creio nisso. Eu acredito que o tempo está se abreviando. Existem estudos científicos já, muitos estudiosos, para falar disso que a Bíblia já falava há muito tempo. Segundo o conceito, me falaram a última vez que parece que o nosso dia está com 16 horas, foi isso? Quanto? 16 e 18 horas, as 24 que eram lá no tempo de Jesus, lá para trás, porque a abreviação do tempo que as Escrituras estão falando. Por que ele está abreviando o tempo? Para que os escolhidos se salvem, que já são salvos. Porque ele diz que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne suportaria. O que está dizendo? Talvez o estado de depravação, de pecado, vai ser tanto que vai ser impossível, se ele não abreviar o tempo, a carne se salvar. Nós vivemos talvez em santidade plena e agradando a Ele como Ele deseja para nós nessa terra. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3, o tempo está próximo, o tempo se aproxima. Os últimos versículos aqui. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela havia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Marcos capítulo 11, 12 e 14. Então veja aqui, não se colhe figos fora de tempo. Porém, quando ouvirmos Deus, podemos receber uma fé que faz abstração do tempo, fora do domínio do tempo. Ela opera segundo o propósito de Deus. A fé é atemporal, a fé não está presa ao tempo. E ele continua ensinando nesse texto, fala: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a essa montanha: erga-te ao mar. Então não se colhe figos fora do tempo, porque é um tempo predeterminado para tudo. Jesus sabia que não havia figos na figueira. Ou você acha que ele não sabia? Ele, sendo o Senhor da figueira, não sabia que a figueira não tinha fruto. Tem gente que usa esse texto para falar que a figueira era estéril. Não era estéril. É porque ela não era estação de produzir-se frutos. Então não havia figos. E ele chegou, lançou uma palavra: nunca mais ninguém coma figos de ti, frutos de ti. Os discípulos ouviram isso. Ele estava ensinando uma lei espiritual, que é a lei da fé. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam e provas de fatos que não se veem. É a fé que traz existência às coisas que não existem como elas se existissem. Se você está confuso em relação aos tempos, às promessas de Deus,
O melhor recurso que Deus te deu é você crescer e usar a fé. A fé é atemporal, ela não está presa a esse tempo. Ela é atemporal e ele fez isso para que os discípulos pudessem compreender e pudessem entender que a fé, ela é algo sobrenatural, não está presa ao conceito de tempo e espaço. A parábola ensina que, segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus é soberana sobre o tempo. E ele pode fazer tudo acontecer no tempo determinado. O que a parábola está ensinando? Que a vontade de Deus é soberana sobre o tempo. E que Deus ele pode fazer tudo acontecer no tempo determinado. Jesus falou, peraí, não é tempo de nascer figo, não tem figo para comer. E com isso ele lançou a sua palavra e amaldiçoou a figueira. Aí no outro dia os discípulos passaram e viram que a figueira estava seca. Aí falaram, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Aí ele aplicou o conceito da fé. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer que coisas aconteçam no mundo visível que não estava programado na agenda de Deus. No conceito de um mundo natural. A figueira não ia... Aonde que você já viu na história da humanidade uma árvore que está de pé, cheia de folhas, morrer de um dia para o outro? Você passa de manhã, a hora que você passa no outro dia está morta. O que ele está dizendo é o seguinte, que você precisa aplicar e usar a tua fé no quesito das coisas naturais. Que você deve usar a tua fé, que a fé não está presa ao conceito de tempo, nem de espaço. Que se você crescer na fé, ter uma fé como um grão de mostarda, você vai ver muitos sinais, prodígios e maravilhas, muitas coisas acontecer na tua vida. É assim que nós cremos, porque nós oramos crendo que vamos ser ouvidos, porque a nossa fé, ela se desenvolveu dentro de uma consciência que Deus responde todas as orações. Então, se nós não cremos que Deus vai responder aquela oração, nós não vamos orar. Como é que a pessoa ora sem crer que Deus vai responder? Não podemos agir segundo o que nós não cremos, mas segundo a fé que Deus nos deu. Os dias dos homens não podem ser prolongados além do decreto de Deus. E nem todos os filhos obedientes vivem vidas longas, porque as Escrituras dizem que aqueles que obedecem a Deus terão vidas longas, aqueles que desobedecem terão vidas curtas. Mas aqui você percebe, por ensino desse texto, uma conexão, que Deus, ele predeterminou todas as coisas. Então, um filho obediente ao Senhor, que agrada a Deus, às vezes ele pode viver menos. E um filho que não desagrada a Deus, desobediente, pode viver mais do que um filho que agrada a Deus. Isso aqui está se aplicando aos justos. Então o propósito de Deus está em primeiro plano. Não existe espaço para a vontade do homem, pois a vontade dele permanece, pois ele não deve prestar contas do que ele faz. O homem não poderá derrotar o propósito de Deus, nem rejeitar a sua vontade. O propósito de Deus e seu mandamento são garantias de que tudo será realizado segundo o conselho da sua vontade.